Essa no Drive do Mac. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você curtindo pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, mais uma edição do Nossa Área. Vamos juntos até 12:30, atualizando informações sobre o time do seu coração com toda a equipe de Carlos Batista. Depois tocando para nossa rede para falar sobre Jogos Olímpicos. E o primeiro destaque dessa quinta-feira da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala, Lupi! Oi, Júlio, bom dia, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Nossa Área. Macaca treina no período da tarde, visando o compromisso contra o Botafogo. Jogo marcado para domingo às 8:30 da noite no Rio de Janeiro. Daqui a pouco fiz aqui um rápido resumo das últimas vezes que a Ponte jogou em território carioca e a situação não é nada boa. A Ponte tem a nova chance de se afastar da zona do rebaixamento em caso de vitória contra o time do Glorioso. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Tudo Nascimento. Tudo certo e por aí? Bem, Júlio, um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Aquele sonho do torcedor do Guarani poder contar com o Ricardinho não será possível, né? Ricardinho acertou com o Juventude, jogador que tem um carinho muito grande pelo Guarani. Em relação ao time, tem jogo nesta sexta-feira contra o Brasil de Pelotas. Andrigo deve ser a novidade e ele é o escolhido para conversar com os jornalistas hoje à tarde. Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, um abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia, um grande abraço e deu São Paulo contra o Vasco, jogo polêmico, com muito VAR e... Olha, o pessoal do Vasco está reclamando até hoje, mas deu São Paulo e o tricolor do Morumbi está na próxima fase da Copa do Brasil. São estes os destaques aqui do Nossa Área. Você participa pelo nosso WhatsApp 971021493. Programa com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe, Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique e Gleger Zorzin Barrichello. O comando de esportes da Rádio Bandeirantes é de Carlos Batista e a coordenação geral é do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Campinas Multimor, com boas condições, motorista já não perde tempo nos dois sentidos, faz um bom caminho no trevo da Bosch, também Lix da Cunha não apresenta dificuldades. Conheça os lubrificantes Móvel a granel, acesse trocainteligente.com.br, encontre o ponto de troca mais próximo. Se tem movimento, tem Móvel. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal
e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Com sede agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Muito bem, vamos com informações da ponte aqui no Nossa Área. Começamos com o Antônio Lupe trazendo tudo sobre a Macaca que entra em campo domingo à noite contra a equipe do Botafogo. Lupe. É verdade, Júlio. 8h30 da noite lá no Engenhão, a Ponte Preta enfrenta o Botafogo com o principal objetivo, a conquista dos 3 pontos para, quem sabe, se afastar de vez da zona do rebaixamento. Claro, tudo depende do resultado dos outros times que também estão brigando na parte de baixo da tabela. Botafogo vem empolgado na competição, com 3 resultados positivos, né? Deu um salto aí na tabela de classificação e agora com o técnico novo, né? O Anderson Moreira está trabalhando por lá, mas a Ponte precisa dessa vitória. Primeiro, para conquistar os primeiros 3 pontos como visitante. A Ponte ainda não venceu jogando como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, conquista aí esse outro objetivo que eu acabei destacando, se afastar da zona do rebaixamento. Ontem a equipe treinou em 2 períodos, de manhã e à tarde no CT do Jardim Olina, e agora à tarde a Ponte tem mais uma atividade e o Ryan será o entrevistado. Tudo isso são dicas de que provavelmente ele será o substituto do Cleilton, suspenso, foi expulso contra o CRB, e o Ryan deve ser o companheiro de zaga do Fábio Sanches na defesa da Ponte Preta. Em relação ao restante do time, acho que o técnico Gilson Kleina não deve fazer nenhuma modificação, a não ser que ele tenha algum problema até sábado, data da viagem da Ponte para o Rio de Janeiro. O Lucas Cândido, que gerou uma grande expectativa no torcedor da Macaca, inclusive era cotado para começar entre os titulares na última partida, ainda está no departamento médico. O Ednei também segue no DM e o Thales iniciou recentemente o trabalho de transição. Provavelmente esses 3 atletas estão fora da partida. O Iago, ontem que foi regularizado e apresentado, é uma opção para o ataque, mas acredito que fica também no banco de reservas. Então a tendência é que o Gilson repita a mesma escalação, apenas com essa troca na zaga. Cleilton suspenso fora e o Ryan, que hoje vai conversar com a imprensa no sistema defensivo da Ponte. Macaca que jogando no Rio de Janeiro nos últimos anos tem sofrido bastante. Fiz aqui um breve levantamento dos últimos 10 anos da Ponte jogando em território carioca. A última vez que a Ponte foi até o Rio de Janeiro foi em 2018, pela Copa do Brasil, enfrentou o Flamengo no Maracanã, empatou em 0-0. Como no Moisés Lucarelli, na ocasião a Ponte tinha perdido por 1-0, acabou eliminada da competição. E nos últimos 10 anos, somando Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte disputou 22 jogos no Rio, venceu 6, empatou 6 e perdeu 10. A última vitória da Macaca lá em solo carioca foi em 2015. Campeonato Brasileiro venceu o Vasco por 3-0. Mas também tem uma vitória em cima do Botafogo, que aconteceu, né? Deixa eu pegar aqui no Brasileirão de 2012. 2-1 em cima do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Só que no retrospecto entre as duas equipes, a Ponte leva desvantagem, mas precisa provar a sua força dentro de campo para tentar aí conquistar esses 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, como eu disse, falei a respeito dessa possibilidade de pagamento do salário dos atletas, só que no Bandeirantes Esportiva de ontem já trouxe que o salário não foi pago ontem e a nova projeção, a nova promessa da diretoria é que o acordo seja pago, o salário do mês de junho e 2 direitos de imagem que estão em atraso com os atletas até o final da semana. Pelo que apurei, não existe nenhuma possibilidade aí de greve, de falta de treinamento ou até mesmo não entrar em campo contra o Botafogo. A diretoria corre para conseguir esses recursos, colocar aí a casa em ordem, até porque se não pagar até amanhã, aí já serão 2 salários e 2 direitos de imagem
em atraso com o grupo de atletas da Ponte Preta. Júlio. Bom, CH, você inclusive ontem falava sobre o Ryan, né, que é um jogador que você confia, tecnicamente falando. Infelizmente ele tem esse histórico negativo das lesões, mas é uma das novidades aí para o time da Ponte enfrentar o Botafogo no domingo, CH. Desde a chegada desse jogador eu tenho uma expectativa muito grande, porque eu conheço o atleta e acho que ele tem futebol para ajudar a Ponte. Mas infelizmente, por um motivo ou por outro motivo, ele não conseguiu ter uma sequência. Eu acho que tecnicamente é um jogador muito interessante, que com o Fábio poderia, na teoria, desenvolver aí um trabalho muito legal de regularidade para essa zaga da Ponte, que já vem com um problema há muito tempo. Eu espero que ele tenha sorte, né? Sorte, sucesso, trabalho, porque tecnicamente, se os dois jogarem juntos, eu tenho a impressão, eu preciso ver na prática, que eles vão acertar ali o miolo de zaga da Ponte. Já tem um goleiro muito confiável. Tendo dois zagueiros à frente do sistema de defesa ali, a Ponte resolve um problema crônico já de muito tempo. Então, eu espero que o Gilson também coloque esse menino para jogar na sequência, né? Não sei se ele vai fazer uma outra opção, acredito que não. Então, a tendência é que os dois joguem juntos e eu tenho uma expectativa legal sim, Júlio. E você, Glega Joizinho, um abraço pra você. A Ponte se preparando aí com novidades para enfrentar o Botafogo domingo às 8h30. Glega. Um abraço pra você também, Júlio. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Desculpe aí novamente o atraso, viu, Júlio Nascimento? Mas é questões, isso, pô. Você atrasou? pessoais. Você atrasou? Não, 10 minutinhos apenas. Tudo bem. Olha, Júlio, é um jogo de suma importância pra Ponte. A gente tá conjecturando uma possibilidade ou outra, né? O Lupe trouxe aí a possível chegada desse menino, que pode ganhar uma opção no ataque. Eu acredito que deve ficar como opção para segundo tempo. Mas independente disso, né? A Ponte precisa manter um nível de atuação. Até o momento, na competição, tem oscilado demais, né? Bons jogos, depois jogos ruins, resultados negativos. As coisas não acontecem positivamente, não tem uma sequência. Então, na minha opinião, independente daqueles jogadores que irão entrar como titulares, daqueles jogadores que forem escolhidos pelo Gilson Kleina, eu acho que a Ponte precisa manter um nível alto de rendimento. É isso que a Ponte está precisando. Claro que você precisa ser escolhido as melhores peças. A gente sabe que as opções do Kleina são muito poucas, né? E de pouca qualidade. E isso dificulta ainda mais o trabalho. Mas eu, assim, pelo que eu vi no jogo contra o Goiás, principalmente no segundo tempo, e nesse jogo no último contra o CRB, me dá mostras de que o time vai entrar no eixo para começar a fazer bons jogos, conseguir manter aquele mesmo nível. Foram 2 jogos difíceis, a Ponte tem mais um jogo difícil contra o Botafogo. O Botafogo vem empolgado de um ótimo resultado aí na última partida. Agora, independente do que aconteça, a Ponte precisa do resultado. O resultado negativo é uma catástrofe novamente, né? Resultado negativo traz novamente toda aquela pressão vivida pela Ponte durante toda a competição. Então, espero que venha com um time diferente, no aspecto emocional, no aspecto de intensidade e jogando um futebol convincente. É disso que a Ponte precisa, de sequências de bons jogos. Porque você jogando bem, automaticamente você se aproxima do bom resultado. E o bom resultado, Júlio Nascimento e ouvintes, é o que a Ponte mais precisa. Pois é, tá precisando vencer, né? O Botafogo vem embalado aí, uma boa sequência com o Enderson Moreira, inclusive vencendo o Clássico. 3 vitórias consecutivas, sendo 2 vitórias na Série B. E a Ponte tá ali, né? Tentando ainda deixar essa proximidade da zona do rebaixamento. Ainda é uma pontuação perigosa, 13 pontos, são 4 times empatados com 13 pontos. Então é um jogo muito importante para a Macaca, mesmo sendo fora de casa. Passando aqui rapidinho para o nosso WhatsApp, 971021493. Já vou aqui registrar as primeiras participações, mas antes o Lupe tem mais um detalhe. Pode falar, Lupe. A respeito daquela informação ontem que foi divulgada, né, através até do governador do estado, né, que a possibilidade da volta do público nos estádios, né, até saiu uma informação, se não me engano foi no Jornal de Londrina, não sei agora, que Ponte Preta e até mesmo o Guarani, pelo que li, já estariam aí sinalizando com essa possibilidade de volta do público nos estádios, mas oficialmente a Ponte ainda
ela não disse nada, né? Alguns clubes estão tentando através do STJD, a gente viu o Flamengo, o Atlético Mineiro, já os clubes de São Paulo aí tentando a união da CBF, mas oficialmente a Ponte não se manifestou a respeito desse retorno do público nos estádios. Ela ainda vai aguardar também essa questão aí dos protocolos e de toda a recomendação do governo, até porque até novembro a gente não sabe ainda como essa situação ela vai estar, a vacinação caminha bem aqui no nosso município, mas a Ponte oficialmente ainda não se manifestou a respeito desse retorno do público, dos torcedores da Macaca no Majestoso. E rapidamente, se for concretizada, né, essa possibilidade de volta, em novembro de 2021, a Ponte ela vai ter poucos jogos como mandante com o público na reta final da Série B. E a sequência que ela está tendo agora em casa, fora de casa, né? CRB, Botafogo e o Curitiba, se tudo der certo, serão aí os 3 últimos jogos em casa da Ponte na Série B com a presença do torcedor, mas a gente ainda aguarda toda a situação envolvendo aí as autoridades em relação a esse retorno. É uma situação extremamente complexa, né? Essa volta dos torcedores para os estádios, e a CBF vai ter que ter muita habilidade. Eu vi ontem muitos clubes da Série A se manifestarem, até meio que num repúdio à diretoria do Flamengo, né? O Flamengo tem sido o time que tem ganhado aí muita rivalidade dos outros dirigentes pelas atitudes políticas, né? E o Flamengo, para antecipar, antes que todo mundo, a volta dos torcedores, recorreu ao STJD. Então, eu vi o Corinthians, eu vi o São Paulo, eu vi o Palmeiras se manifestarem contrários a isso, para que tenha uma volta orquestrada, né? Em que todos os clubes sejam beneficiados com o retorno dos torcedores, e não um time seja beneficiado com uma volta antes, depois outro, depois outro, depois outro. Então, todo mundo meio que se voltou contra o Flamengo. Mas na Série B, isso deve ser diferente. Até falávamos ontem que se os torcedores voltarem em novembro, a ideia da CBF é colocar todos os estádios nas últimas rodadas com torcida. A gente vai acompanhando isso aí também. Passando aqui rapidinho para o nosso WhatsApp. O Rudinei, lá em Valinhos. A diretoria da Ponte está torcendo para não ter torcida. Eles sabem que com a torcida da Ponte a história é outra, o time tem que jogar. E tem um lado bom e tem um lado ruim nisso aqui. Eu acho que ter a torcida, no mesmo risco que você tem, de repente, ter uma manifestação mais agressiva, né? Os torcedores, que é um direito dos torcedores, né? Você vaiar, você criticar, xingar os jogadores. O cara que tá na arquibancada e não faz isso de forma violenta, ele como torcedor tem todo o direito. Mas ao mesmo tempo você pode ser incentivado, né? Às vezes numa fase ruim do time, você ganha aquela energia do estádio. Pode funcionar também pro outro lado. Acho que são os dois termos. Só que, recentemente, Lupe, o Gilson Klein, o Alarcon, os dirigentes da Ponte mencionaram nas coletivas aí uma espécie de selo de paz entre torcida, principalmente organizada, e também jogadores. A torcida foi lá recepcionar o time da Ponte contra o Goiás, depois os jogadores aplaudiram. Aparentemente existe um acordo aí de incentivo nesses próximos jogos entre torcida e time, né? E isso também tem sido feito pelo presidente da Ponte, Sebastião Arcanjo, não só com líderes das torcidas organizadas, né, mas também com ex-presidentes, conselheiros. A gente vive um ano político na Ponte, ele tem conversado com os dois lados em relação às pessoas, né, ou às possíveis chapas que serão inscritas, que já estão se mobilizando nos bastidores do Moisés Lucarelli, mas a última reunião, teve recentemente uma reunião com membros de uma torcida organizada, se não me engano, foi depois da partida contra o Vitória. Eles jogaram limpo, colocaram a situação deles, o Alarcon, o Ivan, o Camilo, o Gilson, e tinha mais, não, foram os 4. Conversaram com esses integrantes, foi uma conversa muito, muito franca, muito sincera. Aí eles deram ali o apoio, né? Tanto é que no jogo contra o Goiás, antes da chegada do ônibus, eles fizeram ali uma recepção. Depois do jogo, na vitória, os jogadores foram até os torcedores agradecer. Então, assim, por enquanto existe aí essa questão de união para tirar a Ponte dessa situação. Pelo menos é isso que a gente percebe nos bastidores, e até mesmo uma movimentação feita pelos representantes que cuidam do futebol e até pelo Gilson Kleina, mas também pelo presidente da Ponte, Sebastião Arcanjo. O Batata aqui de Rio Preto, o Júlio manda um abraço pro Batistão, que está arrebentando também nas transmissões da Série C. Pode deixar, vou repassar aqui o recado pro Batista. Juro, eu fico pé da vida quando ouço que o time da Ponte treina um período só.
O time tem que treinar, não tem jogadas, não tem preparo físico. Deus do céu, já diria Zé Arnaldo Ocanizim, manda aqui o Xandão. Pagaram os salários da Ponte? Pergunta aqui o Gustavo. O Lupe falou sobre o tema. Júlio Vergonha, a diretoria não tem um patrocínio sequer. Fizeram algo pro Dia dos Pais. A Ponte está abandonada. Abraços, Silvio, Praia Grande. Alô, PG. Alguma programação, Lupe, sobre Dia dos Pais na Ponte, marketing, algo foi divulgado sobre os próximos dias? O que foi divulgado foi a respeito do aniversário da Ponte, né? Dia 10 de agosto, a Ponte vai lançar aí o seu terceiro uniforme em uma live que será organizada, vai ter ali todo um evento preparado para os torcedores, infelizmente ainda sem a presença por conta da pandemia, então tudo no sistema online, através de lives. Então a grande expectativa fica por conta desse lançamento do terceiro uniforme e vale ressaltar também a campanha que a Ponte está fazendo, né, para comemorar o seu aniversário, arrecadando alimentos. Quem quiser doar algum tipo de alimento pode levar até o estádio Moisés Lucarelli, que esses alimentos serão doados aí a famílias carentes através de um projeto aqui da cidade de Campinas. Então, por enquanto, a grande atração do aniversário da Ponte é o lançamento do terceiro uniforme que vai acontecer no dia 10 em uma live que será organizada pelo Departamento de Marketing da Ponte. Eu pensei em aniversário e falei Dia dos Pais, mas que bom que você respondeu do aniversário de 121 anos da Ponte, certinho. O Wagner Marcondes, vamos combinar com o futebol apresentado pela Ponte, com ou sem torcida não faz diferença. O futebol se ganha dentro do campo, não na arquibancada. Se não tiver salário em dia, vergonha na cara, não rola. Além do pacto de incentivo com a torcida, tem que ter uma trégua entre situação e oposição para tirar a Ponte dessa situação. Glauco da Georgina manda aqui a mensagem. Concordo com você, Glauco. O Lupe, quando que o Niltinho volta? E se tem previsão para o Tiãozinho dar alguma entrevista? Será que nem no aniversário ele vai falar sobre a situação do time? Pergunta aqui o nosso ouvinte, não se identificou, final telefone 3366. É mais fácil responder do Niltinho. O Niltinho, ele já tá treinando, né? Ele teve Covid. A informação que eu tive é que quando ele retornou, voltou muito abaixo fisicamente, depois do que cumpriu o isolamento. Tanto é que ficou fora do banco de reservas do duelo contra o CRB. E o Gilson, na coletiva, disse que ele estava evoluindo e durante a semana, também semana cheia, né? O Niltinho, como não viajou, teve aí uma semana maior de preparação em relação aos atletas que viajaram para o duelo contra o CRB, até porque os não relacionados têm uma atividade normal aqui em Campinas. Então ele fez esse trabalho de recuperação física e a expectativa é que ele fique à disposição para o jogo contra o Botafogo. Sobre a entrevista do Tiãozinho, eu não tenho como confirmar se ele vai dar ou alguma declaração antes do aniversário. Eu só sei que a última foi no dia 10 de junho. A gente vai bater aí para 2 meses sem a palavra do mandatário da Ponte. O Edson de Campinas, boa tarde. Com relação ao Flamengo, acho que um clube que foi negligente com a morte de 10 jovens, está preocupado com a pandemia, ao querer público nos estádios, faz aqui a crítica construtiva ao Edson. Júlio, pergunte ao CH se a Ponte está próximo do time ideal, entendendo que o Ryan terá sequência e o Lucas Cândido, quando voltar, vai entrar na vaga do Locatelli. Sou fã do CH, é o Bruno Henrique que está mandando a mensagem. Bruno, uma boa tarde para você, obrigado pelas palavras. Não, ela está longe do time ideal. Falta muita coisa, principalmente contratações. Falando em contratações, o Douglas pergunta aqui, alguma possibilidade da Ponte contratar mais um volante e um lateral? Pergunte ao Lupe, abraço para ele. Expectativa sim, mas no momento não existe nada. Pelo menos até o final da semana, a informação que eu tenho é que não deve chegar ninguém para reforçar a Ponte Preta. Ainda tem muito tempo, né, como eu disse ontem no Bandeirantes Esportiva, para inscrever essa primeira lista de 40 atletas até o final, se não me engano, até o final do mês de agosto, e depois 8 trocas são permitidas até setembro. Então a tendência primeiro da Ponte Preta é arrumar a casa, pagar aí o salário desses atletas que está atrasado, para depois aí buscar contratações. Mas a tendência sim é que a Ponte reforce principalmente a lateral esquerda do meio campo, mas também com a expectativa de chegada de atacantes. Mas primeiro é organizar a situação dos atletas que estão no elenco. O Tandy Negrão manda aqui, Júlio, nos 2 grupos tem empresários, por que esses não ajudam, colocam suas empresas como patrocinador, ajudam a pagar os salários e trazer reforços na Ponte? Registrado aqui, Tandy Negrão. O Vitor Sérgio, pergunte ao Gleger se o Igor Vinhas, como goleiro reserva, não fica abalado com a volta do Ivan depois de 8 meses. Ele deve entender que é o reserva, mas como fica o psicológico desse jogador quando acontece isso? Júlio, isso vai muito do profissional, né?
O Igor Vinhas aparentemente eu não o conheço pessoalmente. Tenho boas informações dele como pessoa trazidas pelo Lupe, né? Que é um baita de um profissional, um cara muito dedicado. Então ele deve, e assim, pelo que eu percebo, é um cara que entende a situação e sabe, né? O profissional ele sabe. Como é que você vai competir com um cara que é seleção brasileira? Ele tem que sim esperar a oportunidade, se preparar, né? Como ele fez, pô. Na minha opinião, ele substituiu o Ivan à altura. Mas o Ivan é uma referência, um goleiro de seleção. E o Igor sabe disso. O bom profissional entende isso. E a gente teve algumas imagens aí, né? Me parece que ele tá voltando, o Igor Vinhas, né? Depois de uma contusão aí. E dá pra ver a dedicação, o empenho dele nos treinamentos. Só tenho que parabenizar esse cara, que é um baita de um profissional. Fez um ótimo trabalho e agora ele tá se preparando para uma possível negociação do Ivan. Né? Então, eu acho que o bom profissional ele não se abala psicologicamente. Ele busca cada vez mais aperfeiçoar e adquirir aí o seu espaço dentro do elenco. Perfeito. Aqui o Claudimir, Jardim Olina. Times grandes se reapresentam no dia seguinte, treinam 2 períodos. Na Ponte tem muita folga. Quando treina é de manhã ou à tarde. Dessa maneira, sem chance de apresentar coisa melhor. Sempre assim. Manda aqui o Claudemir. Obrigado pela mensagem. Torcedores estão bravos aí com a programação da Ponte, hein? Estão curiosos aqui com essa questão de treinar apenas um período. Ontem, 2 períodos. Como eu disse, ontem ela treinou cedo e de manhã. Hoje treina num período só, à tarde. Pelo menos foi essa programação que foi passada para nós da imprensa. Perfeito. Aqui, mais mensagens pelo nosso WhatsApp. Até quando os times da Série A poderão comprar jogadores da Série B? Pergunta o Tonico. Se eu não me engano, até setembro, né, Lupe? Eu acho que é a mesma data, né? Se não me engano, da Série B e da Série A. Não tem aquela limitação de 7 jogos, né? Para essa troca de divisões. Só na mesma divisão, como foi com o Dauan, que fez o 7º jogo, mas foi para o Juventude sem nenhum empecilho. Segunda quinzena de setembro, viu, Tonico? Aí fecha tudo e vai com isso mesmo até a reta final dos 2 campeonatos. A Série B termina em novembro, né? Então serão 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses com o elenco fechado. E a Série B termina em novembro e a Série A termina em dezembro. Primeira semana de dezembro ou no máximo na segunda semana. Então eles têm um pouquinho mais de tempo aí com o elenco fechado. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Macaca aqui na Rádio Bandeirantes, combinado? Combinado. E no Bandeirantes Esportiva hoje à tarde a palavra de Ryan Zagueiro, que deve ser o titular ao lado de Fábio Sanches no duelo contra o Botafogo domingo, lá no Engenhão, Júlio. Valeu, Lupe. Agora são 12 horas em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola, falando sobre Copa do Brasil. Hoje tem 2 jogos, ABC e Flamengo na Arena das Dunas. O Flamengo venceu 6-0 o primeiro jogo, né? Hoje é protocolar a partida contra o ABC. E o Santos, que também goleou a Juazeirense por 4-0 na Vila, hoje joga no estádio Adalto Moraes. Certamente Flamengo e Santos confirmando aí as suas vagas nas quartas de final. Presenças garantidas. São Paulo venceu ontem o Vasco 2-1. O Fluminense venceu o Criciúma no agregado, né? 4-2 no agregado. O Grêmio venceu o Vitória na terça-feira, 4-0 no agregado. O Fortaleza venceu ontem a equipe do CRB por 1-0, 3-1 Fortaleza no agregado. O Atlético Paranaense empatou com o Atlético Goianiense 2-2. O Furacão está classificado. E o Galo perdeu ontem para o Bahia, mas no agregado venceu por 3-2 e avança também para a fase das quartas de final. Lembrando que os confrontos serão definidos através de sorteio. Você ficou em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4
4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública, a informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Kit Arenal, gabinete, gaveta e porta, 50 por 38. Com cuba e espelho, Selite, por apenas R$ 1.199,90. Kit vaso sanitário com caixa acoplada, 3 e 6 litros, Saveiro Selite, só R$ 429,90. E tem mais! Torneira de cozinha, mesa Smart N cromada Selite por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido 60 por 60, retificado em cepa, por apenas R$ 89,90 o metro quadrado. Fique ligado, as ofertas são válidas até hoje, 5 de agosto, nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes, é hora do Bugre na Band. Igati. Vamos lá falar do Guarani aqui na Bandeirantes. Um abraço aqui pro Giba Bugrino, viu, Marquinhos? Em Hortolândia. O Giba Bugrino mandou aqui, ó. Júlio, ultimamente você está marrento. Já foi mais humilde. Volte à sua origem. Eu preciso de um retiro espiritual na minha vida. Quem que falou isso aí? O Giba? O Giba. Mas sabe o que é, Glega? Vou falar pro Giba aguentar Gil Kleber todo dia aqui. Pra ver Giba, se você não sai estressado do trabalho. Você não tem noção. Se você não fica mais ranzinza. Imagino não ser fácil. Gil Kleber dá um trabalho, cara. Vou te falar uma coisa. Nem todo mundo é igual ao CH, consegue respirar, contar até 10 e viver a vida. Como é que é, Júlio? Sério, foi piada. Como é que você falou? Eu acho que... Não, o CH ele tem um autocontrole incrível. Porque o que ele toma de críticas, eu não aguentaria. Eu teria explodido já. Eu falo pra ele, eu tenho muito a aprender com você, CH. Tá calejado, né? O CH tá experiente. Porque a primeira que eu tomo aqui, eu quero responder já, entendeu? Sabe aquele cara... Já. Esquentadinho, Kleber Gladiador, Carlos Alberto, esses caras aí. Aí é boleirão, demais, né? Não, jamais, Marquinhos. E o Bugre, Marquinhos? O que você conta de novidade nessa quinta-feira? Ô, Júlio, é legal que o Gleger tá hoje com a gente, né? Eu ia começar por um outro assunto, mas como o Gleger tá com a gente, eu acho importante a presença dele como comentarista e ex-jogador, porque o próprio Gleger elogiou muito esse garoto que eu vou falar, o Jorge Pazetti, goleiro, né? A informação ontem surgiu no BID 18h55.
né? 5:19, a hora que surgiu no BID a rescisão do contrato do Jorge Pazzetti com a equipe do Guarani, né? É um jogador que a gente tinha informação que tinha um futuro brilhante, tinha elogios por parte da comissão técnica, e até quando eu dei uma olhada, dei uma passada de olhos ontem no BID, falei, mas será? E aí depois fui buscar maiores informações, houve o consenso tanto do jogador quanto da diretoria, e o Pazzetti não renovou o contrato. A informação é que o Pazzetti deve jogar na Penapolense, né? Penapolense é a Pantera da Noroeste, se não me falha a memória, acho que é esse o apelido. Então tá indo pra Penapolense, viu, Júlio? Agora me causou surpresa. Ele era o quarto na lista, Gleger? Acho que sim, quarto ou quinto, né? Não, com a chegada do Não Lucas sei dizer França, se era o quarto, porque, ó, o Guarani tinha o Gabriel Mesquita, Rafael Martins, Lucas Cardoso, Lucas França, o Jorge Pazzetti e Thiago Gallici. Eu acho que ele era o quinto aí, né? Com a chegada do Lucas França, foi pra aqui. É difícil, né? Mas é bom isso, então. Porque o jogador vai pegar experiência. Então, mas tá rescindindo o contrato. Mas não, é rescisão, né? Rescindiu o contrato e o Guarani não tem mais direitos econômicos sobre o atleta. Se fosse por empréstimo... Olha, Júlio, eu não conheço. Assim, por isso que eu achei surpresa, sabe, Gleger? E por isso que eu gostaria até da sua opinião, porque pra mim foi surpresa. Exatamente. Eu assim, as informações que eu tenho desse menino são muito boas. Né? Nós nunca vimos atuar, né? Mas diz que teve uma base interessante. Eu tenho muita amizade com o Edervan Boyan, que é o treinador de goleiros das categorias de base do Guarani hoje, que é o vulgo Peitão, né, Marquinhos? É o Peitão, todo mundo o Peitão conhece é gente ele boa, como né? o Peitão, que é o Edervan, que foi goleiro do Guarani na minha época. A minha passagem aqui pelo Guarani, sempre com o Edervan junto ali, a gente sempre... Inclusive nós morávamos embaixo da arquibancada ali, no mesmo apartamento, sempre tivemos uma amizade muito legal, e o Edervan me passou... informações muito boas sobre o Jorge Pazzetti. Então, assim, a gente não sabe, né? Eu não sei nem se ele era profissional, ele já tinha se profissionalizado, não, Marquinhos? Ele estava trabalhando no time profissional já, Gleger. Não, mas não Guarani, com contrato, o Guarani iria fazer o primeiro contrato profissional agora. Então deve ter tido algum desencontro aí, né, na questão contratual. Ele recebeu uma proposta e acho que tem que seguir a carreira, né? Se acha que lá na Penapolense, inclusive é o pessoal lá de Bragança Paulista que toca o clube, né? Amigos meus, inclusive, doutor Alexandre, doutor Nilson, que são os donos lá da Penapolense, tem um trabalho legal aí com esses meninos, né? Então, tomara que ele seja muito feliz. É claro que você perdeu uma peça que poderia, né? Uma promessa, digamos assim, seria amanhã ou depois aí poderia se tornar um grande goleiro e ajudar o Guarani. É complicado, né? Mas... que ele viva, que siga a carreira dele, se não entrou no consenso. O Jorge Pazzetti que seja feliz e o Guarani também que siga a sua vida. Tem grandes goleiros, tem esse menino Lucas Cardoso. Como é que chama o outro que você falou aí, Marquinhos? Tem o Thiago Gallici. Thiago Gallici, que inclusive já ficou em algumas situações no banco de reservas do profissional. Então, aí, Júlio, dá sequência, a gente fica chateado porque o Guarani perde uma promessa, um grande goleiro, mas que ele seja feliz e toque a sua carreira. E aí, Marquinhos, mais informações sobre movimentações do Guarani? Todo mundo quer saber se Todinho e Maxwell já estarão aí à disposição do Daniel Paulista para o jogo de amanhã. Tem uma passada de olhos agora no BID, né? e não estão, os nomes não foram regularizados. Mas o Júnior Todinho, e até disse o Michel Alves, que vai demorar um pouquinho mais. Agora o Maxwell, se já estiver pronto, regularizado, acredito que vá para o banco. Né, e o treinador vai aproveitar o trabalho de hoje para confirmar o Guarani. O escolhido para conversar com os jornalistas é o Andrigo, teoricamente o substituto de Regis, atleta que não atuará porque está suspenso pelo 3º cartão. E ontem, viu, Gleger, você não estava com a gente, mas o Passarinho Verde me falou que existe uma dúvida na cabeça do técnico do Guarani, do Daniel Paulista. Rafael Martins ou manter o Gabriel Mesquita? De novo, hein? Olha, Júlio, Gleger, não, mas essa é verdade. Não, de novo que eu quero dizer. Não, Marquinhos, desculpa, de novo que eu quero dizer é eu falando dessa situação, né? Entendi. Eu não se você não quiser falar, você não precisa falar. Não, eu já dei a minha opinião, né? Eu não mexeria no gol. Desconta do seu salário, sobra mais pra gente. Exatamente. Mas eu não. Aliás, alto, eu não mexeria, mas aí é a opção do treinador. Tem lá o seu treinador de goleiro, que deve opinar. Aliás, deve não, ele tem que opinar, porque é ele que tá o dia a dia com os caras.
Silvano Austrália. Então ele tem que ter uma opinião. A opinião dele tem que ser dada, porque é ele que é o responsável pela preparação dos goleiros. Então, se ele achar que o melhor caminho é a troca, ótimo, legal, beleza. Os dois goleiros são no mesmo nível. Eu só não mexeria para não ter que ficar trocando toda hora, a todo momento troca. Aí vai entrar o Rafael Martins, mas daqui... Pode... Bom, vamos supor que o Passarinho Verde traga a informação de que o Rafael vai jogar. Beleza, trocou o goleiro? Tá bom, é opção do treinador. Daqui 6 rodadas a gente conversa de novo, que vai pedir para estar tirando o Rafael Martins e voltando o Mesquita. Então, é isso que tem acontecido no Guarani. É só isso que eu não quero. Mas, ô Júlio, a minha opinião já está dada e para mim não trocaria o Gabriel Mesquita. E aí, CH, o Guarani mais uma vez sofrendo com as indefinições sobre o time titular e também novamente sobre o goleiro titular, o Gabriel Mesquita e o Rafael Martins disputando essa posição, Carlos Henrique. Não era pra ter toda essa polêmica, mas tem, né? Tem. Goleiro, o Gleger já falou, né? Não muda nada. Jogar um, jogar outro, os dois são do mesmo nível, eu penso desta maneira. Se trocar a responsabilidade do treinador de goleiros e do Daniel, ele vai ser avaliado durante o jogo. A responsabilidade é toda do treinador. Para mim não muda nada, os dois são do mesmo nível. O problema do Guarani é ter uma conversa lá com o Rodrigo Andrade e com o Bruno Silva, saber o que está acontecendo. Porque a bolinha que eles jogaram nas últimas 2 partidas arrebentaram com o Guarani. Eles são os principais responsáveis. Quando não anda o departamento do meio campo, as coisas não andam. E o restante é um detalhe aqui, outro ali. Não dá para falar, não dá para afirmar que não funcionou com o Lucão. Apesar da minha preferência ser deixá-lo no banco, não está errado escalar. Porque ninguém tira uma conclusão sobre uma mudança de esquema assistindo um jogo só. Eu tenho desconfiança que se continuar com esse esquema vai ter dificuldade, mas é tudo teórico. Na prática eu vi muitas vezes coisas e muitas vezes aconteceram isso, que eu não concordo elas funcionarem. E o que importa é o jogo. E o Guarani tem que ganhar a próxima partida. Então tem algumas coisas para ele definir. Acho que tem a zaga aí que, se jogar o Ronaldo Alves, como é que vai ser o desempenho? O melhor seria voltar o Carlão. Olha o que eu estou dizendo, hein? Olha o que eu estou dizendo, mas essa é a verdade, né? Então, não sei. O restante não tem muito segredo, né? Vai jogar o Andrigo no lugar do Regis, que vai fazer falta. Lá na frente tem que colocar o Alan Victor de começo. Não sei o que o treinador vai fazer, de repente vai colocar mesmo. Principalmente depois da mexida ainda no primeiro tempo, tirando o Matheus Souza. Acho que esse menino perdeu espaço. Tenho a impressão, essa leitura que eu estou fazendo, o Sávio não sai do time e tem uma indefinição, entre aspas, quem vai ser o terceiro atacante ou o cara que vai jogar lá no lugar do Davó ou no lugar do Lucão, ou vai ser o Lucão. Esse é o detalhe, o Guarani tem que conseguir a sua reabilitação. Não foi o fim do mundo, mas perder 2 partidas seguidas chama atenção, mas o Guarani tem toda a condição de retomar e vencer o próximo jogo. Aliás, digo mais, inclusive com os desfalques, para mim ele continua sendo o favorito para ganhar o jogo. O Claudemir, boa tarde a todos. Quem tem que sair do time do Guarani pelos 2 últimos jogos, são os 2 volantes. Manda aqui o Claudemir. Olha aí, crítica diferente aí sobre o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade, que de fato não jogaram bem nos últimos jogos. Eu concordo plenamente, 100% com o Claudemir. Aliás, não é a proporção de você falar só os 2 volantes. Se a gente analisar, tiver que sair do time, quem jogou mal tem que trocar o time inteiro. Quem jogou bem nos últimos jogos? Exatamente. Alguns jogadores estiveram, assim, razoavelmente bem, né, nos últimos jogos. O Alan Victor, por exemplo. O Alan Victor entrou muito bem, né? Agora, você vê até o futebol do Regis, que pra mim foi o cara que, assim, que não jogou mal, mas não foi o Regis de sempre. Mas também, ninguém tava jogando. Se ninguém ajuda, é complicado. Futebol é um esporte coletivo. Um dependendo do outro. Um setor depende do outro. Júlio. Uma peça depende da outra. Pois não, CH. Mas assim, eu acho que a culpa dessa situação de falta de confiança no profissional também é do próprio profissional. Como assim? Veja bem, se você apresenta no seu trabalho uma regularidade, né? Por exemplo, o Regis. Você lembra como era que é o caso do Andrigo? O Andrigo era titularíssimo. Quando ele machucou, nós ficamos 1 semana lamentando aqui. Verdade. O Regis entrou no lugar dele, o Regis estava encostado aí, entrava de vez em quando só. Foi lá, vestiu a camisa e agarrou a oportunidade com sobra.
virou até artilheiro do time. Não foi isso que aconteceu? Sim, verdade. Aconteceu isso com o Mesquita? Não. É por isso que tem a desconfiança. A desconfiança no gol é natural. Agora, os dois, para mim, estão no mesmo patamar. Ele teve a oportunidade, como o rapaz se machucou ou foi expulso, e ele não passou para a torcida a confiança necessária. Ó, tô aqui, eu sou o cara. Foi lá, fez um trabalho meio barro, meio tijolo. Sabe como é que é? Deu ali conta em algumas partidas e falhou em outras. A culpa é dele, que ele teve a oportunidade. Veja o que aconteceu com o Regis. Vê se alguém discute o Regis hoje no Guarani. Não, é titular absoluto. Mas até acho que o nosso ouvinte aqui, o Claudimir, ele usou uma figura de linguagem, né? Sobre os jogadores saírem do time titular. Porque não pode ser também a gente jogar tudo fora, tudo que foi construído pelo Guarani, claro, no primeiro turno, pelos 2 últimos jogos, né? Até o Daniel Paulista falou sobre isso, eu achei interessante. É o primeiro momento de oscilação do time, os jogadores não souberam lidar emocionalmente com o que aconteceu no jogo contra o Vasco ele e contra o Vila. Ele usou a seguinte frase, né, Júlio? Não é hora de ir à caça às bruxas. Exato. Foi isso que ele falou, lembra? E concordo com ele, senão você vai jogar tudo fora, nada vai prestar mais. O time tomou 2 goleadas, assusta, são números expressivos, mas e antes das 2 goleadas? O Guarani goleou também. O Guarani aplicou goleadas contra o Brusque, que está na frente do Guarani, contra o Operário, que está ali fazendo uma campanha intermediária. Uma coisa muito relevante, eu tenho de vez em quando lembrado isso, é que com alguns principais times do campeonato, o Guarani tá quebrando a cara, não está conseguindo vencer. Isso chama atenção. Essas derrotas dentro de casa, isso é uma grande preocupação. A campanha não. A campanha é boa. A campanha é legal. Tropeçou? Não pode tomar 8? Não pode. Tem que voltar agora, retoma a concentração, ajusta e segue em frente. O time tem qualidade. Exatamente, estou com você nessa aí, CH. O André, manda como pronuncia o seu sobrenome, por gentileza. Porque eu já falei passe, já falei pati, PAC, PACCI. Eu acho que é um italiano aqui. Então é pati. Mas, por gentileza, para que eu pronuncie da maneira correta, porque eu fico constrangido aqui, às vezes, de errar o sobrenome das pessoas. Mas o André, do Taquaral, manda o seguinte: a torcida tem que parar de pegar no pé. Os últimos campeonatos, o Guarani brigou para não cair, agora está mais tranquilo. Deixa os caras trabalharem. A folha é mais baixa e percebam onde está. Botafogo, Vasco e Cruzeiro, todos os times estão atrás do Guarani. Manda aqui o André, registrado a mensagem do nosso colega. Senhores, boa tarde. Com todos os atacantes à disposição, o ataque titular para mim seria Júlio César, Todinho e Bruno Sávio. Ou Júlio César, Maxwell, Bruno Sávio. Sávio e Júlio César são os titulares absolutos. A briga fica entre Maxwell e menino Todd. E aí, galera, você enxerga dessa maneira também? Júlio César e Sávio titulares, Todinho e Maxwell brigando? Ou pode ter mais de uma mudança aí? Não, eu acho que a característica do Maxwell é jogar pelo lado do campo, né? Então é bem provável que ele jogue ali na função em que vem atuando o Júlio César. Ou até mesmo com uma variação lá com o Bruno Sávio. Mas o Todinho foi contratado para a vaga do Davó, né? Deixada pelo Davó. Então a briga então é Todinho e Lucano Break. Exatamente. E Maxwell e Júlio César. Maxwell e Júlio César. Até porque o Bruno Sávio é titular hoje desse time, indiscutível, né? Então, acho que tá aí. A disputa será essa mesmo, Júlio. Todinho e Lucão, do Break, e o Júlio César com o Maxwell. A pergunta é para esse próximo jogo? Não, acho que é a longo prazo. Acho que é a longo prazo. Porque o Júlio César não joga, né, Marquinhos? Pra amanhã, né? Amanhã o Júlio César tá fora amanhã ainda, né? Não, difícil, né? Tá fora. Eu dei uma olhada também. A gente não consegue assistir os treinamentos. Você não escalou o muro não, né, Marquinhos? E também as fotos. Eu observei que o Tony tá treinando e sabe quem pode voltar? Júlio Carlão. Mas ele deve ficar à disposição, mas o Júlio César não. Você observou de onde? Você escalou o muro lá do CT? Ou a árvore? Eu vou falar um negócio pra você. Eu recebo alguns materiais. Ele tem olhos dentro do brinco, que não são os dele. E esse passarinho dele aí... Você sabe, o Felipe, meu filho, tá do lado e tá dando risada. Ontem ele me perguntou como eu obtinha as informações. E aí, é claro, né? Pra ele eu falei quem passa, quem deixa de passar e tal. Ele falou, é assim? Eu falei, é assim. Felipe, os jornalistas adoram um amigo fofoqueiro, porque eles criam as fontes. É assim que acontece.
O nosso amigo aqui, o E é desde a entrada do brinco até o mais alto escalão, viu? É verdade. Não tem como descobrir. Se você é setorista, você sabe bem como funciona. Não tem como descobrir, às vezes é o cara mais aleatório do universo, cara, que tá lá observando. Mesmo. O nosso amigo aqui, ele manda... Só pra fechar, viu, Leandro? Já vou pro break. O Rafael Fernandes tá dizendo que o Maxwell no Resende jogava de falso 9. Então não se assustem se de repente ele entrar nessa função. Tá colaborando aqui na mensagem do nosso outro ouvinte, né? Sobre a disputa pela titularidade. Ou seja, o Daniel Paulista vai ter um ataque plural. Ele vai pensar em várias possibilidades. E, claro, a gente vai debater aqui um pouco das ideias do Guarani nos próximos jogos. Marquinhos. Você titou agora, hein? Porque o Tite é que fala ataque plural. Adenor, grande Adenor. Ô, Marquinhos, você volta daqui a pouco a mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 12 horas e 22 minutos. Eu quero falar pra você, amigo da Rádio Bandeirantes, sobre o Café Pacaembu. Ontem foi duro aguentar até 3h30 da matina assistindo voleibol, mas eu estava lá firme e forte até acabar o jogo com o meu Café Pacaembu, que é feito com grãos especiais separados para dar mais sabor e qualidade no seu café. Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros há mais de 60 anos e cuidando também do meio ambiente. A empresa valoriza a sustentabilidade e recebeu o selo Eu Reciclo. Café Pacaembu. Onde encontrar o Café Pacaembu? Nos principais supermercados da cidade, como Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro, Taquaral e outros. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, São Paulo venceu o Vasco da Gama pelo placar de 2-0. A partida foi no estádio São Januário pela Copa do Brasil. Os gols marcados por Rigoni aos 42, o primeiro tempo 1-0 para o São Paulo. Benítez fez o segundo gol aos 4 do segundo tempo e Liseiro contra marcou aos 25 do segundo tempo. O Anderson Daron captou o jogo em São Januário com portões fechados. Vitória do São Paulo 2-1, que avança na Copa do Brasil. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Arenal Gabinete, gaveta e porta, 50 por 38, com cuba e espelho Selite por apenas R$ 1.199,90. Kit vaso sanitário com caixa acoplada, 3 e 6 litros, Saveiro Selite, só R$ 429,90. Ofertas válidas até 5 de agosto. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Tem rede balançando. É bola na rede. Já domina do campo de defesa, Léo vai para cima da marcação, Orihuela, ele ganha o lance pelo setor de direita para o time do São Paulo, vai tentar o toque de bola, finta e drible, escapa da marcação, faz o domínio, gira em cima da marcação, tentou o toque de bola contigo novamente, tenta o levantamento para o comando, cruzamento vem na grande área, no peito do ator, Pablo soltou, boa jogada, entrada da grande área, tentou o toque para Benítez, para trás, bateu, desviou no zagueiro, entrou!
do São Paulo! Numa bola dominada pelo Willian, ele girou, ajeitou, deu pro Benítez, atrás da meia, Lua da área, encheu o pé na bola, a bola desvia em cima e forte em cima do Castan. Engana o goleiro Vanderlei, e ela morre no canto esquerdo, o Benítez não vibra, morre a bola no fundo do gol, Benítez, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção depois de desviar do Castan, a bola morre no fundo da rede, essa emoção, Benítez, que você proporciona a torcida tricampeã do mundo, a torcida tricampeã da Libertadores, que busca o título da Copa do Brasil. Agora São Paulo vence Vasco 0 em São Januário, São Paulo 2, no agregado 4-0 para o São Paulo. Alô, do Vale. Um gol de extrema facilidade do tricolor paulista. Na entrada da grande área, Pablo, camisa 9, fez o papel do pivô, ajeitou para o camisa 8, Benítez. O Lobo, a lei do ex. O chute, a chicotada na bola, que ainda desviou em Castan para matar Vanderlei. Em respeito, o argentino não comemora, mas coloca o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. No agregado, o tricolor vai despachando o Vasco no placar de 4-0, Ulisses. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! É como faz Dona Maria. É como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Brasil de Pelotas às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta encara o Botafogo às 20h30 no Estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Jogos da 16ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui o Nossa Área desta quinta-feira. Na sequência, a gente vai para a rede com Elia Júnior, Lucas Herrero e Guilherme Simati com a Nossa Área Brasil, falando ainda sobre Jogos Olímpicos. Eu volto 5 horas no comando do Bandeirantes Esportivo aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos. Ali eu estava dentro da pequena